Olá, nossa aula de hoje é sobre os advérbios. Os advérbios são palavras que podem modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eles são sempre invariáveis, que quer dizer isso, que ele não varia de gênero, masculino e feminino, nem de singular para plural. E quando se referem ao substantivo, podem tomar caráter de adjetivo. Então, a principal função do advérbio é acompanhar e modificar o sentido do verbo. Os advérbios, eles se dividem em advérbio de tempo, de modo, de quantidade, de negação. Aí aqui nós temos os advérbios de tempo. Os advérbios de tempo indicam quando a ação do verbo aconteceu. Na frase, para mim descobrir qual é o advérbio de tempo, eu faço a pergunta para o verbo. Quando? Quando aconteceu essa ação? Se foi ahora, se foi aún, que é ainda, anteayer, anoche, ayer, antes, anteanoche, después, entretanto, entonces, hoy, jamás, nunca, luego, mañana, mientras, que é enquanto, pronto, que é em pouco tempo, siempre, que é sempre, se foi tarde, cedo, todavia, que é ainda também, e já. Observe que aún e todavia têm o mesmo sentido que é ainda. Elas têm as mesmas funções. Então, o advérbio de tempo indicam o tempo em que a ação do verbo aconteceu. Aqui nós temos os advérbios de modo. Os advérbios de modo indicam como a ação ocorreu, como a ação do verbo aconteceu, de que maneira essa ação ocorreu. Então, para mim analisar qual é o advérbio de modo de uma frase, eu vou fazer a pergunta como ou de que maneira para o verbo. E o modo que essa ação pode ter acontecido pode ser apenas, assim, bien, casi, que é quase, despacio, que é devagar, deprisa, melhor, mal, como, entonces, que é então, inclusive, solo, que é somente, pior, facilmente. Então, a maioria das palavras terminadas em mente, elas estão relacionadas a advérbio de modo. Advérbios de lugar. Os advérbios de lugar indicam onde a ação do verbo ocorreu, de onde essa ação se realizou. Se foi abaixo, debaixo, arriba, em cima, aparte, aí, allí, allá, aqui, acá, alrededor, que é o ao redor, adelante, se foi adiante, cerca, que quer dizer próximo, delante, detrás, atrás, dentro, fuera ou lejos. Lejos, que quer dizer distante, longe. Observem a diferença de usar aqui, ali e aí. Aqui, você vai usar quando o lugar se encontra perto da pessoa que fala. Então, se sou eu que estou falando, então eu vou usar para me referir à minha casa aqui. Aqui na minha casa. Se for para mim me referir a um lugar
que está distante de mim, mais próximo de você, aluno, que eu estou me referindo aí, por exemplo, se eu quero me referir à casa de vocês, eu vou dizer aí onde vocês estão. E ali é algo que está distante de mim e de vocês também, certo? Advérbio de quantidade. O advérbio de quantidade indicam o grau, quanto, a quantidade de referência a essa ação. Se foi mais, se foi menos, se foi todo, se foi nada, se foi además, que é além disso, se foi incluso, se foi pouco, se foi muito, se foi mais, se foi bastante, demasiado. Observem que muy e mucho, eles têm a mesma função, que quer dizer muito. Só que eles têm função diferente. Vamos observar aqui a regra deles. Muy é relacionado à qualidade. Então, se o muito ele está fazendo referência à qualidade, eu vou utilizar muy. Se o muito está referente à quantidade, eu vou usar mucho. O advérbio muy é usado diante de adjetivos e advérbios. Muy fácil, muy lejos, pode ser muy guapa, ella es muy guapa, ela é muito bonita. E o advérbio mucho é usado diante de substantivo, antes ou depois de verbos em qualquer forma. Então, para me usar antes de substantivo ou depois de algum verbo, eu vou utilizar mucho. Mucho relacionado também à quantidade. Então, por exemplo, tenho mucho trabalho. Então, nessa frase aí, o mucho vem depois do verbo e também está relacionado à quantidade, que ele tem muito trabalho. Aqui outro exemplo, yo como mucho, eu como muito. Com exceção, essas regrinhas aí do uso de muy e mucho tem uma pequena exceção. Por quê? Porque antes de adjetivos melhor, pior, maior e menor, e de advérbios mais, menos, antes e depois, se utiliza o advérbio mucho. Então, sempre que vier essas palavras, melhor, pior, maior e menor, mais, menos, antes e depois, você vai utilizar o mucho. Aqui nós temos advérbios de afirmação. Os advérbios de afirmação, eles vão servir para você reforçar a declaração do verbo. Então, nós temos aqui cierto, sí, seguramente, claro. Então, se confirma a ação do verbo. De negação. Negação já está dizendo que está negando algo negativo. Por exemplo, jamás, nunca, não, tampouco. Não existe a forma também não para negar no espanhol. Então, por exemplo, se diz, eu não gosto, a mim não me gusta café. Aí, se você também não gosta, aí você, em vez de dizer eu também não, você vai dizer a mim tampouco. Então, não existe esse eu também não no espanhol. A expressão que substitui eu também não é essa daqui, tampouco. Dúvidas são aquelas que expressam dúvidas que você está incrédulo com relação a algo. Então, nesse caso, são
aqui de advérbio de dúvida, nós temos acaso, quizás, que é talvez, provavelmente, talvez, possivelmente. Aí aqui tem uma pequena listinha de advérbios que possivelmente já foram citados anteriormente, mas para enriquecer ainda mais a nossa aula. Então, só resumindo, sobre os advérbios, que são palavras que servem para modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E esse advérbio, ele pode nos indicar o quê? Como a ação aconteceu, onde, quando e quanto. Como são os advérbios de modo, como por exemplo, bien, mal, regular, despacio, que é devagar, deprisa, que é depressa, pior, melhor, fielmente, falsamente, negativamente, tranquilamente, pacificamente. Então, as palavras terminadas em mente geralmente são advérbios de modo. Onde a ação ocorreu, onde indica advérbio de lugar, que é aqui, ali, arriba, abaixo, cerca, lejos, ao lado, debaixo e assim por diante. Quando é o advérbio de tempo, indica quando a ação ocorreu. Se foi antes, se foi depois, se foi amanhã, se foi ontem, né? Então, quando é o advérbio de tempo. E quanto faz referência ao advérbio de quantidade. Se foi muito, se foi pouco, se foi muito, se foi bastante, se foi mais, se foi menos. Então, aqui nós temos esses exemplos aqui. Me gusta mucho el teatro. Então, esse advérbio aí destacado, mucho, é um advérbio de quantidade. É o quanto me gusta ir al teatro. Nuestros asientos estão delante de la orquestra. Então, delante é um advérbio de lugar, indica onde o assento está localizado, que é delante de la orquestra. Então, observe que esse advérbio aí ele se refere a uma localização. E localização é advérbio de lugar. Nunca he ido a uma ópera. Então, essa palavra aí, nunca. Nunca se refere a um advérbio de tempo. Quando eu fui? Nunca. Quando? Nunca. Los actores interpretaram a obra perfeitamente. Então, esse perfeitamente foi como essa obra foi interpretada. Então, é um advérbio de modo, certo?